Bom dia a todos. Vamos começar, nosso estudo bíblico. Hoje nós vamos ler Atos 12, tá? 12, 4. Nós vamos falar sobre Paulo. Nós vamos falar um pouco sobre ele para nós ver como que ele era cheio do Espírito Santo. Espero que essa semana seja uma semana muito abençoada. Parabéns para os aniversariantes, né? E vamos continuar firme, orando, clamando, que Deus tem muita coisa boa para nós, tá? Nós iremos falar sobre a missão de Barnabé e Saulo. Saulo, quem era Saulo? Saulo era Paulo. Quando ele se converteu, mudou o nome, né? Para Paulo. Na igreja de Antíoque havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaé, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, enquanto adorava o Senhor e jejuava, disse o Espírito Santo. Paulo, ele era cheio do Espírito Santo. Eles oravam e jejuavam, olha só, oravam e jejuavam. Disse o Espírito Santo, separe-me Bernabé, o Espírito Santo falou isso, separe-me Bernabé e Saulo, né? Para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e enviaram. Eles foram ungidos, receberam unção para viajar, né? Enviados pelo Espírito Santo de Deus, eles desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com ele como auxiliar. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era o quê? Falso profeta, não era profeta de Deus. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo, ou procúnsul. Sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, Elimas era o mágico, né? Falso profeta. Esse é o significado do seu nome. Pôs-se a eles e tentava desviar da fé. O procônsul, ele queria tirar a fé dele, que ele queria ouvir a Deus e o falso profeta não queria deixar. Então, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, olha bem, a autoridade que ele tinha, né, no nome de Jesus, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? De enganar, né? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele o quê? Uma névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem os guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, ele fez o quê? Ele creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor, porque Paulo estava debaixo da proteção do Altíssimo. Quando você está debaixo da proteção do Altíssimo, Deus te dá esses dons que muitos não têm, né? Então, o Deus aqui está assim, ó. As expressões em Cristo e nele, ou em quem encontrado em muitos livros do Novo Testamento, são de vital importância. Se não entendermos esses termos, nunca teremos o discernimento adequado com relação ao nosso quem
e ficaremos frustrados ao passarmos nossa vida tentando melhorar o nosso fazer. Nós temos que crer em Deus, crer nele, né? E receber o dom do Espírito Santo para a gente fazer o quê? Fazer a mesma coisa que Paulo fazia. Vocês acham que é impossível fazer o que Paulo fazia? Não é, gente. Basta você ter uma fé inabalável em Deus. Ele era obediente a Deus, né? Ele crê em Deus. Na cidade de Filipos, para onde Deus dirigiu Paulo e aqueles com quem ele viajava, um grupo de mulheres se reuniu na margem de um rio para orar. Eles reuniam para orar. Paulo começou a falar com aquelas mulheres, dizendo-lhe coisas que nunca tinha ouvido antes. Elas estavam acostumadas a viver debaixo da lei judaica e Paulo entregou-lhe a mensagem de graça. Uma das mulheres, que se chamava Lídia, abriu seu coração para receber o que Paulo dizia. Eles não viajavam à toa, eles viajavam para fazer o que? A obra do Senhor, ganhar almas, curar, expulsar demônio, né? Então, qual era o segredo de Paulo? Ele tinha algum segredo? Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Está em 2 Coríntios 12, 10. Ele tinha uma fé inabalável em Deus, né? Tá aqui a autora, o autor Rodrigo Silva, né? Ele fala assim, ó: certa vez, estudando a vida de Paulo, deparei-me com algo que chamou minha atenção, que a história dele é muito, assim, comovente, né? Antigamente, antes dele fazer a obra de Deus, o que ele fazia? Ele era um soldado romano, né? Que ele vivia fazendo o quê? Perseguindo os cristãos. Ele era um grande perseguidor. Até que um dia, ele indo para o caminho de Damasco, ele viu uma grande luz que veio ao seu encontro dele, no olho dele, e o deixou cego, cegou de tanta claridade. E aí ele escutou uma voz que falava: Saulo, Saulo, né? Uns falam Paulo, 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 por que tu me persegues? Quero dar-te meu amor. Deus queria amar ele, queria fazer dele um homem diferente. E depois disso ele se converteu, que ele ficou tão impactado que ele aceitou Jesus Cristo, né? De acordo com a Bíblia, Paulo, que então se chamava Saulo, é a mesma pessoa, só que quando ele se converteu, ele mudou para Paulo. Foi para Damasco, após sua conversão, seguiu para a Arábia, retornou a Damasco, então chegou a Jerusalém com o propósito de conhecer Pedro. Nesse momento, já havia se passado 3 anos da sua conversão, tempo suficiente para que se preparasse espiritualmente, revivesse as escrituras e deixasse o seu passado para trás. Que o seu passado, por causa do passado dele, muita gente sofreu grandes perseguições, ele não tinha pena de ninguém, ele era uma pessoa ruim, né, no modo de dizer, mas Deus libertou ele. No entanto, aqui começam as decepções, primeiramente com os judeus de Jerusalém, pois Paulo pensava que eles fossem aceitar Jesus como o Messias, assim como aconteceu com ele. A resposta que obteve foram ameaças de morte, ele foi ameaçado de morte. Depois veio a decepção com as igrejas. De acordo com Atos 9, 25, seus novos irmãos em Cristo tinham medo dele, muito medo dele, e não confiava nele com toda a razão, né, gente? Do passado dele era bem ruim, né? E por isso o tratava com desconfiança, algo que certamente o feria, né? Foi difícil até para Barnabé levá-lo aos apóstolos, e ao que parece, ele só se encontrou com Pedro e Tiago. Está em Gálatas 1:18. Uma recepção cordial, diria eu, mas cercada de desconfiança e questionamento.
Imagine Paulo falando com os dois, cheio de entusiasmo, enquanto eles permanecia estático, nutrindo dúvidas, pensando se tudo aquilo seria verdade, impossibilitando de continuar ali devido ao tumulto que a sua presença causava. Ele foi para Tarso, sua cidade natal, e lá permaneceu até ser chamado como auxiliar de quem? De Barnabé, em um projeto missionário. Auxiliar. Ele foi até humilde, que ele, né? Ele foi ser auxiliar. Justamente ele, que possuía mais conhecimento que todos os demais, mas ele não se sentiu rebaixado. Ele ficou feliz por ser auxiliar. Como você reagiria se fosse colocado na geladeira, no modo de dizer, como aconteceu com Paulo? Não descarto que talvez ele tenha evangelizado pessoas enquanto estava na Cilícia. Porém, sabendo do seu potencial, era como se colocássemos campeão de Fórmula 1 para ser instrutor de autoescola. Mas é justamente esse o segredo. Para ser grande na causa do Evangelho, é preciso começar pequeno e aceitar com nobreza o posto mais humilde aonde Deus nos colocar. Não é por menos que Paulo quer dizer o pequeno. Esse era o seu segredo, aceitar ser pequeno aos olhos de Deus. Muitos querem fazer a obra, mas querem começar por cima, né? Não se importando, nem aprendeu direito, já acha que já é mestre, né? Já acha. Então, nós vamos parar aqui, depois nós vamos continuar na próxima sobre Paulo, tá? Vamos pegar meu crucifixo e vamos orar. Então, se você vai na igreja, se você faz um trabalho humilde, você não sente humilhado, porque Paulo não se sentiu. É um privilégio seu. Deus vai te usar do jeito que Ele quer, tá? Então, vamos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó, nós colocamos na brecha da intercessão, Senhor, e pedimos para que o Senhor venha abençoar grandemente todos aqueles que estão clamando comigo, todos aqueles que estão implorando, Senhor, por um grande milagre na vida deles, Senhor. Muitos estão, Senhor, necessitados de um grande milagre, um milagre tanto na vida profissional, na vida financeira, em todas as áreas, Senhor. Essa pessoa precisa da sua ajuda, Senhor. E eu peço a Ti que entra, Senhor. Entra com a sua misericórdia. Senhor Deus, vai visitando os hospitais, vai visitando todos aqueles que estão no UTI, na CTI, que estão fazendo tratamento de câncer, hemodiálise, aqueles que estão desenganados, meu Pai, eu coloco hoje na sua mão, Senhor, porque o Senhor é médico dos médicos, Senhor, que o Senhor vai abençoando poderosamente, Senhor, a nossa nação, Senhor. A nossa nação, meu Pai, se encontra desanimada, angustiada, Senhor, mas eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor derrame a Tua unção, o Seu poder e a Sua misericórdia no nosso país, Senhor. Faça resplandecer a Tua face, Senhor. Vai derrubando por terra todo o império da mentira, Senhor. Vai renovando, Senhor, a fé de cada um que está clamando, Senhor. Aqueles que estão fazendo tratamento, Senhor, de esgotamento nervoso profundo, Senhor, que o Senhor vai curando, vai levantando ele, Senhor, dessa cama que se encontra, desse desânimo, Senhor, vai abençoando esse pai que está tão endividado, Senhor, a ponto de perder a casa, o carro, não sabe mais a quem recorrer, Senhor, que o Senhor socorre ele nessa manhã, Senhor, faça um grande mover na vida de cada um. Eu te peço, Senhor, abençoe as nossas crianças na escola, abençoe cada escola do nosso país, Senhor. Entra, Senhor amado, dentro dos tribunais, Senhor, do nosso país,
nas delegacias, nas cadeias, Senhor. Vai derrubando todos os ferrolhos, todas as grades de ferro, tudo, Senhor amado, que está impedindo do justo, Senhor, ver a luz do dia, Senhor. Que o Senhor faça um grande mover, meu Pai. Vai abençoando poderosamente, no nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado. E até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus. Vamos continuar firme, continuar orando. Vamos pedir para o Espírito Santo de Deus nos direcionar, né? E nos abençoar grandemente. Não desista, porque Deus não desiste de nós, tá? Obrigado. E até a próxima, se Deus nos permitir. Amém.